Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os chefes zombavam de Jesus, dizendo: a outros ele salvou. Salve-se a si mesmo, se de fato é o Cristo de Deus, o escolhido. Os soldados também caçoavam dele. Aproximavam-se, ofereciam-lhe vinagre e diziam: se és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Acima dele havia um letreiro: este é o rei dos judeus. Um dos malfeitores crucificados o insultava, dizendo: tu não és o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós. Mas o outro repreendeu, dizendo: nem sequer teme a Deus, tu que sofres a mesma condenação? Para nós é justo, porque estamos recebendo o que merecemos. Mas ele não fez nada de mal. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reinado. Jesus lhe respondeu: em verdade eu te digo, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que alegria e felicidade, né? Vamos à casa do Senhor. Esse devia ser, né, a nossa música ao vir para a casa de Deus, ao vir para a missa, né? A descer as escadas ou a subir as escadas, tá certo? Nas ruas mais escuras, outras mais claras, né? Dentro do ônibus ou no carro. Deveríamos sempre vir, né? Sábado, 7 horas da noite, né? Que alegria e felicidade, né? Vamos à casa do Senhor. Oxalá nós possamos ir para a Santa Missa com essa certeza no nosso coração, né? Não com a cara empurrada como aquelas crianças. Tem que ir para a missa, ai meu Deus, meu pai me obriga, ai meu Deus, né? Que alegria e felicidade, viu? Vamos à casa do Senhor, e nós temos uma casa do Senhor, né, tão perto de nós, queridos, e hoje viemos à casa do Senhor para celebrar o dia de Jesus Cristo, o Senhor Rei do Universo. Como eu dizia, nós estamos encerrando o ano litúrgico. Esse ano nós acompanhamos todo domingo o Evangelho de Lucas, né, o ano C. E a partir de domingo que vem, que é o primeiro domingo do Advento, nós vamos começar a acompanhar o ano A, que é o ano de Mateus, que é o primeiro dos 3 evangelhos. E vamos passar todo o ano litúrgico que vem celebrando e ouvindo o Evangelho de São Mateus. E nós encerramos um ano litúrgico celebrando Jesus Cristo, o Rei do Universo. Porque, como disse São Paulo na segunda leitura, né, ele é o princípio, ele tem em si a primazia, o primado, né, ele é o primeiro, aquele que recebeu graças sobre graças. Verdadeiramente, Jesus Cristo é o Rei, né? E quando nós olhamos para o nosso redor, quando nós olhamos à nossa volta, na sociedade que nós vivemos, né, nós podemos de fato atestar, né? Jesus está reinando no universo. Tá ou não tá? Tá ou não tá? Não, gente! Misericórdia! Liga o jornal para você ver. É tanta desgraça, é tanta violência, é tanta morte, crime, né? É condenado sendo solto, é inocente sendo preso, é tanta injustiça, é tanta falsidade, tanta miséria, fome, né? Enquanto uns têm, poucos têm muitos, muitos não têm quase nada. É tanta desigualdade, a gente vê racismo, a gente vê tanta intolerância das pessoas uma com as outras, nós vemos tanta coisa ruim que fica meio difícil a gente achar que Jesus é o Rei do Universo, ou não é? Porque se Jesus é o Rei do Universo, ele está reinando mal, que a coisa como vai, né? E infelizmente, cada vez as coisas tendem a piorar cada vez mais, infelizmente. Então nós podemos, de
gente cair na descrença, meus irmãos e minhas irmãs, de achar que não, Jesus não reina não. E se ele reina aqui, ele está reinando muito mal. É essa a afirmação que a gente tira ao fazer uma análise, tá certo? Da realidade que nós vivemos. Meus queridos, mas é fundamental a gente, antes de fazer uma análise daquilo que nós vivemos, daquilo que encontramos ao nosso redor, nesse universo que está em guerra, né? Nesse país que está em guerra, em vez de olharmos para isso tudo, é preciso que nós olhemos para o nosso coração, para a nossa vida. Nós podemos, ficar a vida toda reclamando, e murmurando, mas isso não vai adiantar, queridos. O que vai adiantar, sabe o que é? É a gente olhar para nós mesmos, para o nosso coração e se fazer a pergunta: Jesus é o rei do meu coração? Jesus é o rei da minha vida? E o rei é aquele que governa, é aquele que nos dá a direção, é aquele que aponta o nosso caminho. Jesus é o rei das minhas escolhas, Jesus é o rei das minhas decisões, Jesus é o rei da minha vida quando eu acordo cedo, durante o meu dia e de noite quando eu vou dormir. Verdadeiramente é Jesus, é a sua palavra, é o seu Espírito que conduz a minha vida, meus queridos. Por quê? Jesus só pode reinar no universo se ele reinar no coração do ser humano. E se o universo está tão mal, é porque cada vez mais pessoas não têm a Jesus como o rei da sua vida. É porque as pessoas estão colocando outros reis, outras rainhas, outros deuses no seu coração. Porque, queridos, um universo só será melhor. Jesus só vai reinar verdadeiramente no universo se ele reinar no teu coração. Porque se ele reina no meu coração, meus queridos, ele vai reinar na minha casa, ele vai reinar na minha família. Porque se ele reina no meu coração, ele vai reinar na minha escola, ele vai reinar no meu bairro, ele vai reinar aqui no Chapa 4, ele vai reinar em Petrópolis, no Brasil e no mundo, somente se ele reinar no nosso coração. E é aí que o Senhor vai reinar. Porque quando Jesus é o rei da minha vida, queridos, eu vou ser uma pessoa melhor. Quando a palavra de Deus reina na minha vida, eu vou ser uma pessoa melhor. E sendo uma pessoa melhor, nós seremos capazes de transformar o mundo desde dentro. Porque aí sim, o nosso mundo pode ser um pouco melhor. E se nós temos coisas boas nesse mundo, e nós temos muitas coisas boas nesse universo que nós vivemos, é porque tem pessoas que deixam que Jesus seja o rei da sua vida. Aí Jesus quer reinar, queridos. E é essa reflexão que nós temos que fazer. Podemos ficar reclamando de tudo, ou então deixar que Jesus me transforme, ou então deixar que Jesus seja o rei da minha vida e eu começar a partir de mim a mudar, a partir de mim a ser uma pessoa mais de misericórdia, a ser uma pessoa mais de paz, a ser uma pessoa mais honesta, a ser uma pessoa mais do bem, a ser uma pessoa mais trabalhadora, a ser uma pessoa mais de Deus. Aí nós vamos ver que o mundo começa a ficar melhor. Sem a utopia, que nós não podemos ter, a utopia comunista, por exemplo, que entrou na igreja através da teologia da libertação, que defende que nós temos que acabar com as diferenças sociais, com as injustiças sociais. Porque quando todo mundo for igual, aí Jesus vai instaurar o seu reino aqui. Aí nós vamos instaurar o reino de Jesus. Jesus veio libertar o ser humano das injustiças sociais. Queridos, isso é uma utopia que
que nunca vai acontecer. Porque Jesus, quando veio nesse mundo, ele não sentou num trono de ouro, não. Nós estamos celebrando Jesus Cristo, Rei do Universo. E qual é o Evangelho? Aonde Jesus está no Evangelho? Na cruz. Jesus, queridos, é um Rei que não veio libertar o ser humano das injustiças sociais, não. Jesus é um Rei que veio libertar o ser humano do pecado, da morte. E por isso o seu trono é a cruz. É isso que Jesus quer nos libertar. E é isso que nós vamos conseguir ser livres a cada dia quando nós fazemos de Jesus o Rei da nossa vida. Não podemos ter a utopia. Foi isso que entendeu o bom ladrão no Evangelho de hoje, viu? Diante de tanta coisa ruim que estava à sua volta, diante de tanta maldade, diante da injustiça, diante daqueles soldados que zombavam, que escarneciam, né? Aquele homem abriu seu coração para o reino de Deus. Aquele homem, ao contrário do seu colega que estava lá murmurando, que estava lá reclamando da situação, né? Ele teve a coragem de dizer para o Senhor: Senhor, nós merecemos isso, o Senhor não. Nós somos pecadores, o Senhor não. Por favor, Jesus, quando entrares no teu reino, lembra de mim, né? E aquele homem ganhou o céu, meus irmãos. Ganhou o céu. Porque ele deixou que Jesus o perdoasse, o curasse e o libertasse. Não da sua morte ali que ele morreu, mas do pecado e da morte eterna. É isso. É isso. Que o Senhor possa fazer de mim e de você pessoas verdadeiramente livres. Livres. Livres pelo sangue do Senhor derramado na cruz de todo vício, de todo mal, de todo pecado. Que possamos fazer de Jesus verdadeiramente o Rei da minha vida, o Rei da minha história, o Rei das minhas decisões, para que assim Ele reinando no pequeno universo que nos cerca, no pequeno universo que nós temos contato todo dia, Ele reinando a partir de mim, meus queridos. Aí sim, nós vamos ter a capacidade, não de acabar com todos os problemas desse mundo, com todas as injustiças sociais, porque isso não vai acontecer, esquece. Não é. Mas nós vamos conseguir, a partir de nós, fazer com que o reino de Jesus comece aqui. Porque é fazendo com que o reino de Jesus comece aqui, a partir do meu coração, da minha conversão, da vida nova, segundo a palavra do Senhor, que um dia nós iremos viver no verdadeiro e definitivo reino de Jesus. Né? O meu reino, disse Jesus a Pilatos, não é deste mundo. É assim que um dia nós vamos viver no reino dele, na companhia dos anjos, dos santos e da bem-aventurada Virgem Maria. Né? Que na nossa despedida, que a cada sábado ou a domingo, quando nós vamos à missa, possamos vir cantando essa graça, né? Que alegria e felicidade. Vamos à casa do Senhor, para que no dia que o Senhor nos chamar, definitivamente, nós possamos também subir diretamente para o seu reino, cantando, né? Que alegria e felicidade. Eu vou para a casa do Senhor. Que assim seja. Amém.